Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página do Diário com Empreendedor. Estou aqui nesse momento com o empresário Maurício Conde. Empresário Maurício Conde é idealizador da empresa Codemax. Maurício, bom dia. Bom dia a todos. Ô Maurício, eu gostaria que você se apresentasse para os internautas do Diário com o Empreendedor. Sim. Bom, meu nome é Maurício Conde, eu sou fundador da empresa Codemax, que seria um nome fantasia, o nome jurídico seria Maurício Conde Prestação de Serviços em assistência técnica de máquinas operatrizes, ok? E, enfim, a minha função é dar assistência técnica em máquinas e equipamentos na região norte e nordeste do Brasil. O Maurício, fala um pouquinho, explica um pouquinho melhor o que é assistência técnica em máquinas operatrizes. Comenta um pouco sobre. Bom, assistência técnica, como o próprio nome já diz, é uma assistência técnica. Em relação a máquinas operatrizes são equipamentos que, com diversos tipos de movimentos, ele é capaz de confeccionar, fabricar peças de diversos tipos de materiais, aço, diversos tipos de metais, né? E madeira, plásticos, enfim, que produzem peças e equipamentos para confecção industrial. Então, Maurício, você atua numa área de manutenção, né? Sim. Eu gostaria que tu explicasse melhor o que seria manutenção nessa área. Bom, manutenção. Manutenção é o seguinte, como acontece tudo na natureza, todo equipamento um dia vem a perecer, né? Em função de desgastes, tempo de uso, mau uso, né? Acontece muito de máquina com mau uso, vem a ocasionar algum problema. Então a função do técnico nessa área seria manter a manutenção, como a palavra diz, é manter o equipamento funcionando. Então o técnico vai no setor solicitado pelo cliente, né? E faz a manutenção devida, ou seja, consertar, substituir peças danificadas, fazer os consertos necessários e manter o equipamento funcionando logicamente, para o cliente manter ativa a sua produção industrial. Então, essa parte de manutenção, a minha avó, ela sempre comentava. Minha avó, ela era analfabeta, mas ela me deu muitos ensinamentos. Eu fico hoje perguntando como que ela era tão sábia? Ela dizia, meu filho, prevenir é melhor que remediar. Então, o seu trabalho é um trabalho de manutenção e também de prevenir prejuízos para o empresário, é isso? Muito bem colocado, porque a manutenção ela se divide em vários setores, né? Existe a manutenção corretiva, propriamente dito, que é o que mais acontece. Infelizmente, não só o brasileiro, mas em todos os setores, acha que você adquirindo o equipamento, né, ele acha que tem que funcionar eternamente. E, na verdade, isso não ocorre. Ele tem que usar isso aí, mas, na verdade, tem que existir uma manutenção preventiva, tá? Na verdade, a manutenção preventiva é o que dá lucro para o cliente. A manutenção corretiva não dá lucro, né? Na verdade, a manutenção corretiva dá prejuízo, porque ele espera o equipamento quebrar para solicitar um técnico. E, na verdade, a manutenção preventiva, quem deveria fazer seria o próprio proprietário da máquina, ok? Muito bem. Enfim. Ô Maurício, comenta um pouco o que motivou a escolha dessa área, a escolha de você idealizar uma empresa nesse segmento. Comenta um pouco. Bom, se eu fosse comentar, que a gente ficaria um ano conversando, né? Porque eu acho muito gostosa a minha história, né? Começou de forma assim muito bacana. Logo no início
no fim da minha adolescência, eu me ingressei no Senai, estudei no Senai eu sou muito grato ao Senai por causa disso. E trabalhei alguns tempos na empresa, na área de ajustagem mecânica, porque o primeiro curso que eu fiz no Senai foi relacionado à ajustagem mecânica. Aí o que aconteceu? Eu dei prosseguimento, né? Consegui me inscrever na época para trabalhar no Senai, me tornei professor do Senai, atuei como professor durante 21 anos no Senai. E aí me interessei muito para o segmento de manutenção. Tanto é que no Senai nós montamos o curso de manutenção, que os primeiros cursos de manutenção foi dado por mim no âmbito Senai, ok? E a partir daí cresceu essa paixão. Saí do Senai, fui trabalhar em outras empresas como assistente técnico em máquinas operatrizes na região Brasil e até exterior. E assim virou uma febre, né? Entrou na carne e aí, depois disso me aposentei, né? Abri minha própria empresa e atuo até hoje na área de assistência técnica em máquinas operatrizes. Ô Maurício, então após a aposentadoria você enxergou que você poderia, além de aposentado, começar a empreender na área que você realmente atuou durante toda a sua vida, foi isso? Exatamente. E, bom, na verdade o empreendimento é desde quando a gente começa a carreira, quando você vê que aquilo é o seu dom, né? Vamos dizer assim, né? Entre parênteses, dom, porque na verdade tudo aquilo que se consegue na vida é mediante esforços, o querer, a vontade, né? E como eu sempre gostei da área de manutenção, né? Eu achei interessante investir mais nisso. Então foi isso que me motivou a dar continuidade nesse processo. Minha avó, ela me falava o seguinte, que diz que trabalho é saúde, né? Empreender é saúde. Ela falava que exercício físico é saúde, é remédio, ou seja, é remédio. Então, que dicas você daria para aqueles que estão se aposentando, que estão pensando até em parar? Porque às vezes na cabeça do brasileiro, acho que quando se aposenta ele tem que parar. E às vezes parar é morrer. Porque se o trabalho é remédio, então às vezes você pode até parar as atividades que você faz e iniciar outra. Então, no seu ponto de vista, quando se aposenta, o aposentado ele vai recomeçar uma nova vida. É isso que o senhor fez, pelo que eu percebi. Eu queria que você comentasse um pouco sobre. Bom, na verdade, posso dizer, a grosso modo, que eu comecei a trabalhar mesmo depois que me aposentei, né? Porque dentro das empresas você seguia normas e regras ditadas pela empresa. Quando eu abri a minha empresa, eu sigo as normas que eu propus para mim e as regras que eu propus para mim. Então, eu mudei uma forma de trabalhar, ou seja, eu trabalho mais intensamente, né? Mais intensamente. E isso é prazeroso, e principalmente quando você coloca uma dosezinha de amor na sua profissão. E é o que eu faço diariamente e eu tenho percebido que o cliente percebe isso também. E não é à toa que, graças a Deus, né, graças também aos esforços, eu consigo a cada dia mais ter novos clientes, novos conhecimentos, é um aprendizado diário. O interessante, Maurício, esse bate-papo, a gente conversando, eu lembrei de outros ensinamentos que minha avó falava, que ela dizia que a melhor oportunidade de começar a empreender é quando você trabalha de carteira assinada para alguém, porque você não tem risco. Então, se você pôr um pouquinho de amor, que nem você falou, no trabalho, empreendendo de carteira assinada, quando você vai empreender para você, é sucesso total, porque você já está treinado, já sabe o caminho das pedras. Eu acredito que foi isso que você fez, né?
Bom, eu sempre aprendi que o meu sucesso, a minha excelência e o meu fracasso depende de mim. Então eu tenho que fazer o melhor desde as bases, desde o alicerce, né, para que a gente consiga atingir a excelência em qualquer momento da vida. Ô Maurício, em que momento uma empresa sente a necessidade de contratá-lo, uma empresa desse segmento? Bom, como eu já havia citado anteriormente, a empresa só vai lembrar do assistente técnico que muitas vezes ela tenta fazer o conserto, né? Muitas vezes dá certo, mas muitas vezes dá errado. Aí ela sente a necessidade de solicitar assistência técnica. Eu queria que você comentasse um pouco o que é necessário para um profissional, para uma empresa, para ser diferente dos iguais, falando em segmentos diversos. Procurar fazer o certo desde as bases, né? Porque o que sustenta uma estrutura são as bases. Então, se você começar certo desde o início, evitar o retrabalho, né? Porque o cliente não gosta que ninguém faça retrabalho. Então, o remédio para isso seria fazer o certo desde o início, muito bem pensado, com muita calma. Assim, você fazendo certo todas as fases, você consegue atingir a melhoria do equipamento em um prazo de tempo menor. E é o que o cliente gosta, menos tempo, né, e mais produção. Ô Maurício, nessa conversa eu tenho percebido que você tem uma vasta experiência nessa área, nesse seu segmento. Você poderia comentar já quantos anos de experiência e de vivência nessa área, nesse segmento? Olha, nesse segmento eu diria que tenho mais de 50 anos, porque eu comecei quase como menino, né, na área. E posso dizer que tudo sempre foi manutenção, sempre foi manutenção na área de... na área de mecânica, na área de empresas metal mecânicas, sempre existe o segmento de manutenção. Então a minha experiência, como trabalhei sempre dentro dessas empresas, a minha experiência acho que desde o início da minha carreira. Como você chegou ao Horizonte? Como despertou para conhecer a nossa cidade? Como foi? Comenta um pouco. Bom, eu sou paulistano, e fui transferido, né, por uma empresa, que no caso a Indústrias Home, tenho orgulho de falar, sempre foi um prazer trabalhar nas Indústrias Home também. Trabalhei vários anos e me aposentei pelas Indústrias Home. Só que nesse período tive uma transferência para o Nordeste, para dar um atendimento especializado na região Norte e Nordeste, né? E acabei me aposentando aqui na região Nordeste, que a minha sede é em Olinda, Pernambuco. E depois que eu abri a empresa, depois que eu me aposentei, abri a empresa e comecei a dar atendimento no mesmo segmento de assistência técnica na região Norte e Nordeste. E como aqui na grande Fortaleza, né, eu consegui conquistar diversos clientes, inclusive em Horizonte, e foi aqui que eu tive o prazer de conhecer meu querido Paulo Albuquerque, né? Obrigado, obrigado. E tenho diversos clientes aqui na região de Horizonte, por isso que eu me instalo aqui com certa frequência. Ô Maurício, toda a equipe do Diário com o Empreendedor só tem que dizer para você gratidão e gratidão e gratidão por essa oportunidade da gente se conhecer, da gente bater esse papo e a gente falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Muito obrigado pelo convite. Tá? E a você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração e nas tuas vidas. Sucesso para nós!